Olá, família linda do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária, lendo a Bíblia em um ano. Leremos hoje no livro de Êxodo, capítulo 27, 28, 29 e 30, e Mateus, capítulo 21. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aleluias. Aqui, Senhor, estamos na Tua presença, dando início a mais esta leitura bíblica, aleluias. Peço que o Senhor venha abençoar, aleluias, que o Senhor venha nos instruir, nos dar a graça, nos dar direção, nos dar sabedoria, Pai, aleluias, para compreendermos, Senhor, a Tua santa palavra. Fica conosco, abençoa cada um, Senhor, aleluias, que está fazendo esta leitura junto comigo. Aleluias, abençoa cada um, Senhor, dai a Tua graça e dai a grande vitória, em nome de Jesus, amém. O altar dos holocaustos. E faze o altar de madeira de acácia, tendo o comprimento de 5 côvados e a largura de 5 côvados. O altar seja quadrado e a altura seja de 3 côvados. E faze suas pontas em seus 4 cantos. Suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de cobre. E faze os cinzeiros para recolher sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Faze todos seus utensílios de cobre. E faze uma grelha de cobre, em forma de rede, e faze 4 argolas de cobre para esta rede, em seus 4 cantos, e põe embaixo da borda em volta do altar, de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. E faze varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. Os varais sejam colocados nas argolas e estejam de um e de outro lado do altar. Quando for levado, faze o oco de tábuas, como te foi mostrado no monte. Desta maneira sejam feitos. O átrio do tabernáculo. E faze o átrio do tabernáculo no lado que dá para o sul. O átrio tenha cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento, e suas colunas sejam 20, e suas bases 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas sejam de prata, e ao longo do lado do norte haja cortinas de 100 côvados de comprimento, e sejam 20 suas colunas, e 20 as bases destas, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas sejam de prata. E na largura do átrio, do lado do ocidente, haja cortinas de 50 côvados. Sejam 10 suas colunas e 10 as bases destas. E da mesma maneira a largura do átrio, do lado que dá para o nascente, seja de 50 côvados. E as cortinas para um lado da entrada tenham o comprimento de 15 côvados. Suas colunas sejam 3, e 3 suas bases.
E para o outro lado as cortinas sejam de 15 côvados, sejam 3 suas colunas e 3 suas bases. E para a porta do átrio haja um reposteiro de 20 côvados, de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador. Sejam 4 suas colunas e 4 suas bases. Todas as colunas em volta do átrio estejam cingidas por faixas de prata. Seus colchetes sejam de prata, mas suas bases sejam de cobre. Seja de 100 côvados o comprimento do átrio, e sua largura por toda a extensão. Seja de 50 côvados e altura de 5 côvados. As cortinas sejam de linho fino, torcido, e as bases das colunas sejam de cobre. Todos os vasos do tabernáculo para todos os serviços, e sejam de cobre todas suas estacas. O azeite puro. E ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para iluminação, para que uma lâmpada brilhe sempre. Na tenda da revelação, do lado exterior da cortina, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservem em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Seja este um estatuto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E faze aproximar-se de ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para eles me servirem como sacerdotes: Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. As vestes sacerdotais, e traze vestes sagradas para Arão, teu irmão, para honra e ornamento. E dize a todos os que têm corações sábios e a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que ele seja meu sacerdote. E eis que sejam estas as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Faze as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que ele seja meu sacerdote. O éfode. E eles recebam o ouro, o azul, a púrpura, o carmim, o linho fino. E eles façam o éfode de ouro, azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de desenhista. Tenha 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada de éfode esteja sobre ele, formando com ele uma só peça, seja de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmim e linho fino torcido. E toma 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes em outra pedra, segundo a ordem de seu nascimento, conforme a obra de lapidário. Como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel. Faze-as guarnecidas de engastes de ouro. E põe as 2 pedras
nas ombreiras do éfode, para que sirvam de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, leve Arão diante do Senhor seus nomes como memorial. O peitoral do juízo, e faze engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro. Faze-as como cordas de obra trançada e fixa as cadeiazinhas aos engastes de obra trançada. E faze o peitoral do juízo, obra de artífice. Faze-o como a obra do éfode. Faze-o de ouro, de azul, de púrpura, de carmim e de linho fino torcido. Seja quadrado e duplo, de 1 palmo seu comprimento, e de 1 palmo sua largura, e enche-o de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira seja de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda, e a segunda fileira seja de uma granada, uma safira e um ônix, e a terceira fileira seja de um jacinto, uma ágata e uma ametista, e a quarta fileira seja de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Sejam elas guarnecidas de ouro em seus engastes, e sejam as pedras de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. A gravura de um selo, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. E faze sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. E faze 2 argolas de ouro sobre o peitoral, e põe as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e coloca as 2 cadeiazinhas de ouro de obra trançada nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e coloca as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada nos 2 engastes, e põe nas ombreiras do éfode da parte dianteira dele, e faze outras 2 argolas de ouro, e põe nas 2 extremidades do peitoral, em sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode, e fazer 2 argolas de ouro, e põe nas 2 ombreiras do éfode para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode, e seja ligado o peitoral pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto da obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. E Arão leve os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre seu coração, quando entrar no lugar santo, para perpétuo memorial diante do Senhor. Urim e Tumim. E coloca no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. E Arão leve sempre o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração, e diante do Senhor, o manto do éfode. E faze o manto do éfode todo de azul. Haja uma abertura para a cabeça no meio dele. Esta abertura tenha uma fita dobrada de obra tecida ao redor, como a abertura de saia de malha, para que não se rompa. E faze
romãs de estofo azul, púrpura e carmim, e campainhas de ouro em todo o seu redor, em suas abas, entremeadas com elas. Haja uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, em volta das abas do manto. E durante o ministério esteja sobre Arão, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. A lâmina de ouro puro, e faz uma lâmina de ouro puro, e nela grava como a gravura de um selo, santidade ao Senhor, e põe a lâmina em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e esteja sobre a testa de Arão, e Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e esteja sempre em sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Mais vestes sacerdotais, e tece a túnica enxadrezada de linho fino, e faze a mitra de linho fino, e faze o cinto obra de bordador, e faze túnicas para os filhos de Arão, e faze cintos para eles, e faze tiaras para honra e ornamento, e veste com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e unge-os, e consagra, e santifica-os, para que sejam sacerdotes para mim, e faze calções de linho para eles, para cobrirem a nudez da sua carne, que se estendam dos lombos até as coxas, e estejam sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morra. E isto seja estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. Capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. E isto é o que deves fazer para santificá-los, a fim de que sejam sacerdotes para mim. Toma um novilho e 2 carneiros, sem defeito, o pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite. Faze-os de farinha fina de trigo, e coloca-os num cesto, e traze-os no cesto, com o novilho e os 2 carneiros, e faze chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e lava-os com água, e toma as vestes, e veste Arão da túnica do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, e cinge-lhe com seu cinto o éfode de obra esmerada, e coloca mitra na cabeça dele, e põe a coroa de santidade sob a mitra, e toma o óleo da unção, e derrama-o sobre a cabeça dele, e unge-o. E faze chegar seus filhos, e veste-lhes as túnicas, e cinge-os com cintos, Arão e a seus filhos, e ata-lhes as tiaras. Por estatuto perpétuo tenham eles o sacerdócio, e consagra a Arão
e seus filhos, e faze chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos coloquem as mãos sobre a cabeça do novilho. E sacrifica o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e toma um pouco do sangue do novilho e com o dedo coloca-o sobre as pontas do altar e derrama o restante do sangue na base do altar, e toma toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e queima-o sobre o altar, e queima fora do acampamento a carne do novilho. Seu couro e seu excremento é sacrifício pelo pecado. E toma um carneiro, e Arão e seus filhos ponham as mãos sobre a cabeça dele, e sacrifica o carneiro, e toma seu sangue, espargue-o sobre o altar ao redor, e parte o carneiro em suas partes, e lava suas entranhas, e põe suas pernas sobre suas partes e sobre sua cabeça, e queima o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E toma o outro carneiro, e Arão e seus filhos ponham as mãos sobre a cabeça do carneiro, e sacrifica o carneiro, e toma de seu sangue, e põe sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o grande artélio de seu pé direito, e espargue o sangue sobre o altar ao redor, e toma do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e esparge-os sobre Arão, e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e suas vestes, e seus filhos, e as vestes dos seus filhos serão santificados com ele. E toma a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado e dos 2 rins, com a gordura que está neles, e a coxa direita, porque este é carneiro de consagração. E um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que está diante do Senhor, e põe tudo nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e move-o perante o Senhor por oferta de movimento, e toma-o de suas mãos e queima-o no altar sobre o holocausto por cheiro suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E toma o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e move-o diante do Senhor por oferta de movimento, e isto será tua porção. E santifica o peito da oferta de movimento, e a coxa da oferta alçada. Depois de movida e alçada, aquilo do carneiro de consagração, que é de Arão e de seus filhos. E isto seja para Arão e para seus filhos a perpétua porção de direito da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios
de suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão sejam para seus filhos, depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. Durante 7 dias as vestirá. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar o lugar santo. As ofertas diárias. E toma o carneiro de consagração e cozinha sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comam a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da revelação, e comam as coisas com que for feita expiação, para os consagrar e para os santificar. Mas estranho não coma delas, porque são santas. E se alguma coisa da carne, da consagração ou do pão sobrar até pela manhã, queima no fogo o que sobrar. Não se comerá, porque é santo. E faze com Arão e com seus filhos, conforme tudo o que te ordenei. Consagra-os durante 7 dias e oferece diariamente o novilho para expiação do pecado e purifica o altar, fazendo expiação por ele, e unge-o para santificar. Faze a expiação pelo altar durante 7 dias e santifica-o, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar se tornará santo. Eis que colocarás sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano diariamente, para sempre. Oferece um cordeiro pela manhã, e à tarde oferece o outro cordeiro, e com um cordeiro a 10ª parte de 1 efa de farinha fina, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e a 4ª parte de 1 hin de vinho para a libação. E à tarde oferece o outro cordeiro, e faz uma oferta de cereais com ele, como com a oferta da manhã, e conforme sua oferta de libação, por cheiro suave. É oferta queimada ao Senhor. Este holocausto será por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, diante do Senhor, onde vos encontrarei, para ali falar contigo. E ali aparecerei aos filhos de Israel, e a tenda era santificada pela minha glória. E eu santificarei a tenda da congregação e o altar, e santificarei a Arão e seus filhos, para que sejam meus sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei Deus para eles. E eles saibam que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 30. O altar do incenso. E faze um altar para queimar o incenso. Faze-o de madeira de acácia. Seu comprimento seja de 1 côvado, e sua largura seja de 1 côvado. Seja quadrado, e seja sua altura de 2 côvados. Suas pontas formem uma única peça com ele. Reveste-o de ouro puro, sua face superior e suas paredes ao redor e suas pontas, e faze-lhe uma moldura de ouro ao redor, e faze-lhe 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura,
e faze-as nos 2 cantos de ambos os lados, e sirvam elas de lugares para os varais, para que o altar possa ser levado. E faze os varais de madeira, de acácia, e reveste-os de ouro, e coloca o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queime o incenso das especiarias sobre ele, queime-o toda manhã, quando puser as lâmpadas em ordem, e queime-o quando acender as lâmpadas à tarde. Este incenso seja perpétuo diante do Senhor pelas vossas gerações. Não ofereçais outro incenso sobre ele, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem derrameis ofertas de libação sobre ele. E Arão fará expiação com o sangue do sacrifício pelo pecado sobre as pontas do altar, uma vez por ano pelas vossas gerações. Seja santíssimo ao Senhor o resgate da alma. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: quando recenseares os filhos de Israel para sua enumeração, cada um deles dê ao Senhor o resgate de sua alma, quando forem recenseados, para que não haja nenhuma praga entre eles, por ocasião do recenseamento. Ao ser recenseado, cada um dê meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, seja este ciclo de 20 geiras. A oferta ao Senhor seja de meio ciclo. Todo o que for recenseado de mais de 20 anos, dê a oferta ao Senhor. O rico não dê mais, nem o pobre dê menos, dê meio ciclo, dando a oferta ao Senhor, para expiardes por vossas almas. E toma o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e usa-o para o serviço da tenda da congregação. E isto será de memorial dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. A pia de bronze. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: faze uma pia de bronze, de cobre, com pedestal de cobre, para lavatório, e coloca entre a tenda da congregação e o altar, e derrama água nela. E Arão e seus filhos lavem as mãos e os pés por meio dela. Quando eles entrarem na tenda da congregação, eles se lavem com água para que não morram, ou quando se aproximarem do altar para servir, para incensar ao Senhor, lavem eles as mãos e os pés, para que não morram. E isto seja para eles por estatuto perpétuo, para ele e para sua descendência, pelas suas gerações. O óleo da santa unção. O Senhor falou mais a Moisés: toma das principais especiarias, das mais puras, mirra, 500 ciclos, e metade de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos, 500 ciclos de cássia, segundo ciclo do santuário, e 1 hin de azeite de oliveiras. E faze disto um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Seja este o óleo sagrado para as unções. E unge com ele a tenda da congregação, a arca do testemunho,
a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o lavatório e seu pedestal, e santifica-os para que sejam santíssimos. Tudo o que os tocar se santificará. E unge Arão e seus filhos, e santifica-os, para que eles sejam meus sacerdotes. E dize aos filhos de Israel o seguinte: este seja para mim o óleo sagrado, para as unções com todas as vossas gerações. Não seja derramado sobre a carne de homem, nem façais outro de semelhante composição. É sagrado e seja sagrado para vós. Se alguém compuser um perfume como este, ou se ungir a um estranho com ele, será exterminado de seu povo. O incenso sagrado. E o Senhor disse a Moisés: toma especiarias aromáticas para vós, bálsamo e cravo de cheiro, e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. Toma peso igual de cada uma delas, e faz incenso disto, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. E pulveriza uma parte dele e coloca-o diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Seja para vós coisa santíssima, e faze o incenso conforme essa composição. Não o façais para vós mesmos, seja ele santo para o Senhor. Se alguém fizer algo semelhante a este para o cheirar, seja exterminado do seu povo. Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à cadeia aí à frente, e logo encontrareis a jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-mos. E se alguém disser alguma coisa, respondereis que o Senhor está precisando deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, manso e montado numa jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus montou sobre eles. E grande multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que iam aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido
em covil de ladrões. Vieram até ele no templo, cegos e mancos, e ele os curou. Mas, vendo os chefes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Jesus lhes respondeu: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado nela senão folhas, lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiram entre si. Se disserdes que era do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes nele? Mas se dissermos que era dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Assim responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, arrependido foi. Dirigindo-se depois ao outro, lhe disse a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, lhe responderam. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. A parábola
dos lavradores maus. Ouviu outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar, construiu uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram ao outro e apedrejaram ao outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes seu filho, imaginando: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que entregarão os frutos no seu tempo devido. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é a maravilha aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os chefes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Amém? Até aqui é a nossa leitura de hoje. Glória a Deus por isso, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu agradeço a presença de todos aqui. Foi um prazer ler com vocês a santa palavra do Senhor, as Escrituras sagradas. Glória a Deus. Espero vocês amanhã para a continuação da nossa leitura diária lendo a Bíblia em um ano. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.